Prezados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lição número 19, meus irmãos. Jesus, o grande mestre. Lembrando que nós estamos na parte da revista que fala sobre a vida e o ministério de Jesus nos evangelhos. E hoje nós vamos nos concentrar em alguns trechos do evangelho de João para ver o que Jesus, o grande mestre, tem a nos ensinar. Então abra sua Bíblia aí no evangelho de João. O trecho que nós vamos analisar, alguns versículos, né? João 7, de 14 até João 9, versículo 41. Então não vou ler esse texto todo, né? Você pode até ler aí na sua Bíblia, mas você deve estar aí com a Bíblia aberta para poder acompanhar, né? Algumas coisas que nós aprendemos com Jesus aí nesse longo trecho, tá? Obviamente nós não vamos ver tudo o que podemos aprender, mas vamos destacar aí algumas coisas, tá? E quem vai nos ajudar, meus irmãos, além da própria Bíblia e do texto, do roteiro da revista, é J.C. Ryle, né? Através daquilo que ele escreveu lá no passado, que eu estou usando aqui como fonte de consulta. Então, o que nós podemos aprender aí com Jesus, né? Nesse trecho um tantinho longo, não dá para nós lermos todo aqui, mas que você pode ler aí na sua casa. O que nós podemos aprender com Jesus? Eu destaco algumas coisas, anotei algumas coisas, né? Vai ficar um pouquinho diferente do que está lá na lição da revista, mas é o mesmo texto, o mesmo trecho, tá? A primeira coisa que podemos aprender, meus irmãos, é que a sincera obediência à vontade de Deus é um dos meios para obtermos um conhecimento espiritual mais nítido. Não foi isso que Jesus disse aí? Veja os versos 16 e 17 do capítulo 7. Está escrito assim: Jesus respondeu e disse aos judeus, né? A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. A dificuldade, meus irmãos, em saber o que é a verdade no que concerne a vida espiritual é algo de que muitas pessoas comumente se queixam, né? Elas apontam para as muitas divergências que existem entre os crentes, entre os evangélicos, e declaram-se incapazes de decidir quem está certo. E na maioria dos casos, essa alegada incapacidade de discernir a verdade acaba por se tornar uma desculpa para essas pessoas viverem longe de Deus, sem qualquer preocupação com as coisas espirituais. Mas essas pessoas deveriam prestar mais atenção naquilo que Jesus está dizendo aqui, né? O argumento de Jesus aí no texto, meus irmãos, nos ensina que o segredo para obtermos a chave do conhecimento não é ficarmos olhando para as pessoas, para as divergências das pessoas, não. É praticarmos com sinceridade a doutrina, aquilo que já conhecemos, né? Aquilo que está escrito na palavra de Deus. E se conscientemente nós praticarmos, usarmos a luz que nós já possuímos, pouco tempo as nossas mentes vão ficar completamente iluminadas, né? Então, essa é a primeira lição. Você quer conhecer se aquilo que está escrito é realmente a verdade, vem realmente de Deus ou não? Pratica, começa a praticar. A prática traz o conhecimento da verdade, de que aquilo que está escrito é realmente a verdade. A segunda lição, meus irmãos, eu extraio aí do verso de número 18. É uma lição sobre o autogloriar-se, né? A autoexaltação. A autoexaltação ela é inteiramente contrária ao caráter de Jesus. Veja o que Jesus diz aí no verso 18. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. E quando a gente lê, meus irmãos, uma palavra como essa, inevitavelmente a nossa mente se volta para os ministros do Evangelho, os pastores, né? Hoje, para aqueles que se autodenominam aí bispos, apóstolos, pastores, missionários, evangelistas, né? Então a nossa mente
inevitavelmente se volta para essas pessoas. E se alguém procura um critério para discernir entre aquele que é falso e aquele que é verdadeiro, esse pode ser o critério, baseado aí nessas palavras de Jesus. O pastor, segundo o coração de Deus, meus irmãos, não é aquele que exalta a sua igreja. Olha, essa é a minha igreja, igreja maravilhosa, igreja abençoada. A igreja pode ser maravilhosa, pode ser abençoada, né? A gente pode até falar, mas ele não vive apresentando a sua igreja como quase que sendo a própria razão de ser da vida cristã, da vida espiritual. E nem aquele que apresenta o seu ministério, mas assim aquele que exalta, que aponta para o Cordeiro, para Jesus, né? Como fez João Batista lá no passado, quando viu Jesus se aproximando, disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Convém que ele cresça, convém que eu diminua, né? Ele cresça e eu diminua. Então é aquele que aponta para o Cordeiro. Feliz é o ministro do Evangelho que, ao pregar, esquece-se de si mesmo e procura esconder-se atrás da cruz, para que Jesus seja evidenciado e não ele. A outra lição, meus irmãos, que a gente pode tirar, a lição número 3, no verso de número 30 do capítulo 7, é a lição de que a mão de Deus sempre prevalece sobre a mão dos seus inimigos. A mão dos inimigos de Deus não tem nenhum poder contra Deus. A mão de Deus sempre prevalece sobre a mão dos seus inimigos. No verso 30 do capítulo 7, nós lemos assim: procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Procuravam prendê-lo, queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. Por quê? Porque ainda não era chegada a sua hora. Eles tinham a intenção deliberada de ferir o Senhor Jesus. Todavia, por causa de uma invisível restrição que vinha do alto, eles não tiveram poder para isso. Veja o comentário, meus irmãos, interessante aqui de J.C. Ryle. Ele diz assim, olha, são preciosas as verdades contidas nesse versículo e merecem uma análise cuidadosa. Mostram nitidamente essas verdades que tudo que Cristo sofreu foi por sua própria e livre vontade. Ele foi crucificado não porque fosse incapaz de evitar a crucificação. Ele morreu não porque a sua morte fosse inevitável. Judeus, gentios, fariseus, saduceus, Caifás, Anás, Herodes e Pôncio Pilatos, ninguém poderia ferir o Senhor Jesus a menos que do alto lhes fosse concedido o poder para isso. Tudo que eles fizeram estava sob o controle e a permissão do Pai. A crucificação fazia parte dos eternos conselhos da Trindade. A paixão de nosso Senhor não poderia ter o seu início antes do momento designado por Deus, nem um segundo antes. É um grande mistério, mas é verdadeiro. Os servos de Cristo em todas as épocas devem guardar em seus corações esse ensinamento e relembrá-lo nos momentos de necessidade. É um ensino que traz conforto indizível, pleno e sublime aos servos de Deus. Estes servos de Deus jamais devem esquecer que habitam em um mundo no qual Deus governa sobre os acontecimentos e sobre as épocas. Um mundo em que nada acontece sem que ele permita. Até os fios de cabelo dos seus servos estão todos contados. Tristeza, enfermidade, pobreza ou perseguição nunca poderão atingi-los, a menos que Deus considere conveniente. Portanto, diante de qualquer cruz que tenham de carregar, podem dizer com firmeza: nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dado. E assim devem prosseguir no serviço ao Senhor com toda a confiança. São imortais até que a sua obra seja concluída. Se necessário, que sofram pacientemente. Seus dias estão nas mãos de Deus. Essas mãos governam todas as coisas neste mundo e não cometem enganos. Então, a mão de Deus é uma mão soberana, sempre prevalece sobre a mão dos seus inimigos. Ninguém pode fazer nada se não for sob a permissão de Deus. Outra lição, meus irmãos,
Lição número 4 é sobre o terrível destino que sobrevirá aos incrédulos. Veja o que está escrito no verso número 34. Jesus diz aos judeus: olha, vós me buscareis e não me achareis. E onde eu estou, vós não podeis vir. Jesus diz isso duas vezes. A primeira vez, uma vez ele diz aqui para os, acho que essa é a primeira vez mesmo, ele diz para os judeus incrédulos, né? Para onde eu vou, vós não podeis vir. Depois ele diz isso para os seus discípulos. Ele diz a mesma coisa: para onde eu vou, vós não podeis vir agora, mas depois virão. Mas para os judeus ele não inclui o agora, mas depois virão. Ele simplesmente diz: vós não podeis vir. Por quê? Porque eles eram incrédulos. O destino deles era longe de Jesus, aqui e na eternidade, se eles não se convertessem. E o destino longe de Jesus, né, na eternidade, a gente sabe onde é, né? É na perdição, é no inferno. Então, é uma lição aí para a gente pensar, né? O terrível destino que sobrevirá àqueles que permanecem na incredulidade. Aonde está Jesus, estes não poderão ir. Por outro lado, meus irmãos, lição número 5, aqueles que creem em Jesus, rios de água viva fluirão do seu interior. Está aí no verso 38 do capítulo 7. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E o verso 39 diz que isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Então, essas palavras, meus irmãos, elas podem ter uma dupla aplicação. A primeira aplicação é que todos que pela fé vão a Cristo encontram nele plena satisfação. E a segunda aplicação é que, além de encontrar nele o suficiente para satisfazer a sua própria alma, também se tornam uma fonte de bênção para outras pessoas. Então Jesus falava do Espírito Santo. Quem recebe Jesus recebe o Espírito Santo, é abençoado e se torna bênção para outras pessoas. Rios de águas vivas fluirão do seu interior. Com os incrédulos não é assim, né? Os incrédulos têm um terrível destino, mas aqueles que creem em Jesus, rios de água viva fluirão do seu interior, começando aqui e adentrando a eternidade. Outra lição, meus irmãos, a lição número 6 é sobre a inutilidade do conhecimento para a vida espiritual, se não for acompanhado da operação da graça de Deus no coração. Veja aí que está escrito no capítulo 7, a partir do verso 40. Diz assim que muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Mas outros diziam: este é o Cristo. E outros diziam: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim entre o povo havia dissensão por causa dele. Então notem aí, meus irmãos, que o texto nos informa que alguns dos ouvintes sabiam muito sobre o Cristo, sabiam exatamente onde Cristo nasceria. Eram pessoas familiarizadas com as Escrituras. Apesar disso, os olhos do seu entendimento não estavam iluminados. O próprio Messias, a quem eles esperavam, estava ali, bem diante deles. Mas eles não o receberam, não creram nele, nem o obedeceram. Por quê? Porque os olhos do conhecimento espiritual deles não estavam iluminados. Então, quão inútil é, meus irmãos, o simples conhecimento, quão inútil é para a vida espiritual o simples conhecimento, se não vier acompanhado da operação da graça divina no coração da pessoa. Então, conhecer só não basta, é preciso ser alcançado pela graça de Deus em Cristo Jesus. Outra lição, meus irmãos, a lição número 7, com base no capítulo 8, versos 1 a 11, é a lição de que nós não podemos fazer juízo condenatório, porque somos todos pecadores. O texto é bem conhecido. Diz que Jesus aí foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério, colocaram no meio e disseram: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. E tu que dizes? Isso diziam eles tentando, para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando, endireitou-se e disse-lhes:
aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Eu vou ler até aqui, depois eu vou continuar aí o outro pedacinho, tá? Mas até aqui essa parte fala isso para nós. Olha, nós não podemos fazer juízo condenatório. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. Aquelas pessoas estavam, ainda que com a intenção de pegar Jesus em alguma falta, né? Eles estavam julgando e condenando aquela mulher. Ela precisa ser apedrejada, segundo a lei de Moisés. Aí Jesus diz assim, então tá bom, vamos apedrejar. Mas vamos fazer assim, aquele dentre vós que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então eles se levantaram e foram embora um a começar pelos mais velhos. Por quê? Porque eles eram pecadores. Então não podemos fazer juízo condenatório, né? O juízo condenatório. Não é que nós não podemos fazer nenhuma espécie de juízo. Para a gente aplicar uma disciplina na igreja, para a gente pregar contra o pecado de alguém, a gente precisa fazer um certo juízo. Mas não é um juízo condenatório, né? Na intenção de condenar as pessoas. Não podemos fazer isso porque todos nós somos pecadores. E aí, continuando o texto, meus irmãos, diz que endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. E aqui nós temos mais uma lição, que é a lição número 8, né? A lição de que, olha, Jesus nos absolve, meus irmãos. Jesus perdoa, mas ele diz, vá e não peques mais, né? A absolvição de Jesus, o perdão de Jesus, não significa que a gente pode viver, continuar vivendo na vida de pecado. Não, é para ir e não pecar mais. Outra lição, meus irmãos, a lição número 9, aí no capítulo 8, verso 12 e versos 31 e 32. Jesus é a luz do mundo e é a verdade que liberta. Jesus, ninguém mais, apenas Jesus. No capítulo 8, verso 12 está escrito assim, falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E versos 31 e 32 diz assim, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o que aprendemos? Aprendemos que Jesus é a luz do mundo e é a verdade que liberta. Jesus e ninguém mais. Em outra ocasião, Jesus disse dele mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Pedro disse dele que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então Jesus é a luz do mundo. Ninguém mais é. Somente Jesus é a luz do mundo e é a verdade que liberta. Outra lição, meus irmãos, várias lições agora, né, através da cura de um cego, número 10, né, aqui na numeração aqui das nossas lições. Aí a revista traz para nós várias lições, né, através da cura de um cego, com base aí agora no capítulo 9, versos 1 até 41. É um texto longo, então não vou ler aqui, você lê aí na sua Bíblia, né? E a autora da revista, da lição da revista, meus irmãos, ela nos apresenta aí várias lições através dessa cura do cego. Então ela diz assim, o acontecimento central desse capítulo é a cura de um cego de nascença. Há todo um processo de investigação por parte dos escribas e fariseus para saber como havia acontecido aquele milagre. Eles queriam achar um motivo para prender Jesus. Com este milagre importante no ministério de Jesus, muitas lições podemos aprender. Quais são? Primeira, o sofrimento de alguém nem sempre é resultado do seu próprio pecado ou do pecado de algum de seus antepassados, né? Porque aí no texto, os discípulos perguntam para Jesus, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego?
E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que nele se manifestassem as obras de Deus. Então essa é uma lição que aprendemos. O sofrimento de alguém nem sempre é resultado do seu próprio pecado ou do pecado de algum dos seus antepassados. A segunda lição que a gente aprende aí, apontada pela autora da revista, é que o cego não sabia muita coisa a respeito de Jesus, mas o que ele sabia era suficiente para dar aos outros o seu testemunho. Eu era cego e agora eu estou enxergando. Quem ele era, eu não sei, mas eu sei que eu era cego e agora vejo. Também nós, meus irmãos, muitas vezes não sabemos muitas coisas, mas o que nós sabemos é que o conhecimento e a presença de Jesus dão à nossa vida significado e sentido na eternidade, de eternidade. E nesse caso nós podemos dar o nosso testemunho, falar aquilo que nós sabemos, né? O cego não sabia muita coisa, mas aquilo que ele sabia ele falou. Às vezes nós não sabemos muita coisa, mas aquilo que nós sabemos nós podemos falar para as pessoas. Outra lição, meus irmãos, é que Jesus aí desafiou mais uma vez os legalistas religiosos e curou num sábado. Mais uma vez mostrou que as leis são feitas por causa do ser humano e devem sempre estar a serviço do ser humano. Outra lição, meus irmãos, no versículo 5. No versículo 5 Jesus diz: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então a lição é de que Jesus possuía um sentido de urgência. Por quê? Porque ele tinha uma missão para ser cumprida durante o seu tempo de vida. Não podia deixar para depois. E aí a autora faz a aplicação dizendo o seguinte: será que temos consciência de que, como discípulos de Jesus, nós também temos uma missão a cumprir que não deve ser deixada para depois? Também nós fomos comissionados por Jesus para sermos luzes no mundo. E só podemos cumprir essa missão enquanto nós estamos no mundo. Depois que saímos, não pode cumprir mais, né? Conscientizemo-nos de que nossa vida é breve e que não podemos deixar de cumprir o propósito divino para o qual estamos aqui. Ainda a autora diz o seguinte: Jesus fez um trocadilho nos versículos 39 a 41 para mostrar que nem sempre os cegos eram apenas aqueles pobres que viviam marginalizados à beira do caminho. Nem sempre também o espiritualmente cego é aquele que tem menor conhecimento, mas aquele que não quer enxergar o que Deus quer lhe mostrar. Queremos nós enxergar verdadeiramente, aprender com Jesus? Isso nos dará maiores responsabilidades, mas também maiores privilégios. Quantas lições, não, meus irmãos? Jesus é realmente um grande mestre. Esse é o tema da nossa lição. Jesus é o grande mestre, né? E ele é realmente um grande mestre. Ele é o Cristo, é o Filho do Deus vivo, né? É Deus na pessoa do Filho. Faremos bem, meus irmãos, em ouvi-lo com muita atenção. Que Deus abençoe e que o Espírito Santo de Deus aplique a sua palavra no nosso coração. Amém.